Olá, pessoal! Hoje vamos estudar Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele só pode ser aplicado no triângulo retângulo. Como eu sei quando o triângulo é retângulo? O triângulo ele é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. Geralmente, os ângulos de 90 graus, eles aparecem com este quadradinho. Então, aqui é um ângulo de 90 graus. Quem está na frente do meu ângulo de 90 graus, eu vou chamar de A. Quem está na frente é chamado de hipotenusa. Tá? Quem está na frente do meu ângulo C é chamado de C, é chamado de cateto. Quem está na frente aqui do meu ângulo B, quem é o oposto do meu ângulo B, é o lado B, que também é outro cateto. Então, no triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus, temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e dois catetos. Tá? Então, para aplicar o teorema de Pitágoras, a gente usa a regra hipotenusa, vou colocar simplificado, ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? E isso se transforma na regrinha bem conhecida, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, vamos supor que este cateto seja 3. Este lado seja o número 3. Vamos pôr aqui dentro. Este lado aqui seja o 4. Quem é a minha hipotenusa? Então, vamos fazer de novo aqui, tá? Meio tortinho. Então, este lado é o 3. Este lado tem medida 4. Quem é a minha hipotenusa? Então, daqui eu vou ter que usar a minha regra. Quem é a hipotenusa? O A. Então, eu vou usar A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, onde B é um cateto e o C é outro cateto. E o A é a hipotenusa. Substitui os números. A ao quadrado é igual o B, 3 ao quadrado, ou 4 ao quadrado. No teorema de Pitágoras, a ordem dos catetos não importa, mais 4 ao quadrado. Resolve primeiro a potência. A ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Então, meu A ao quadrado é igual a 25. Passa a raiz quadrada. Então, A é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque nós estamos na geometria, então a gente só usa o número positivo. Então, fica que a minha hipotenusa nesse exercício é 5. Vamos fazer um outro exemplo, tá? Usando esse triângulo que eu já deixei desenhado, tá? Nesse triângulo que eu já deixei desenhado aqui, eu vou chamar esse lado de 13, essa medida de 5, e essa minha medida é o X. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar, quem é a minha hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos marcar aqui, hipotenusa, tá? E usar a minha regrinha. Qual que é a minha regrinha? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A regra é A ao quadrado
mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Eu gosto de colocar hipotenusa para os alunos sempre fazer a relação. O A é a hipotenusa, cateto e outro cateto. Então, quem é o A? A hipotenusa. A hipotenusa vale quantos? 13. Então, tem que colocar aqui 13 ao quadrado é igual ao meu B. Vou pôr x. X ao quadrado. Mais o meu C. 5 ao quadrado. E vamos resolver agora. 13 ao quadrado. 13 vezes 13. 13 vezes 13, 169. X ao quadrado. Continua x ao quadrado. 5 vezes 5, 25. O que eu tenho que fazer agora? Agora, eu tenho que isolar o meu x quadrado. Então, eu vou pegar o meu 169 e o meu 25 e vou colocar os dois juntos, porque eles são números. Então, eu deixo o meu x ao quadrado sozinho, copio o meu 169 e passo o 25 para o lado do 169 com sinal trocado. Então, quem vai trocar de sinal é o 25. Porque o 25 tem que juntar com o número. Então, eu vou ter x ao quadrado igual 144. X é igual a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Então, nesse exercício, o meu cateto vai valer 12. Um outro exercício um pouquinho diferente. Então, eu tenho esse triângulo. Esse triângulo eu coloquei um triângulo isósceles, com essa medida 3 e essa medida 3. Isósceles porque os dois lados aqui, ó, são iguais, né? E além dele ser isósceles, ele é um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, quem está na frente é a hipotenusa. Então, vou marcar aqui hipotenusa. E vou usar a regrinha. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa regrinha é do Teorema de Pitágoras. Então, eu vou usar o meu A, é a hipotenusa, é o x. Então, x ao quadrado é igual. O B é 3. O C também é 3. Então, agora eu resolvo. X ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado é igual a 18. Deixa o meu x sozinho. Raiz quadrada de 18. Como que eu determino a raiz quadrada de 18? Faço a fatoração. 18 fatora por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Acabou a minha fatoração. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9, e aqui 2. Então, eu vou usar raiz quadrada de 9 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 2 eu conservo. Então, o meu x é 3 raiz quadrada de 2. Tchau, pessoal.